É possível desenvolver políticas públicas para as Cracolândias sem desrespeitar os direitos humanos. É o que diz o relatório elaborado por uma ONG internacional lançado aqui em São Paulo. O documento trata de 13 iniciativas brasileiras sobre o consumo de crack que compartilham da ideia de respeito aos direitos dos usuários de ações não violentas no enfrentamento às drogas. E para falar do assunto, conosco no estúdio, a cientista social Natália Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool de São Paulo. Tudo bem, Natália? É um prazer recebê-la no estúdio. Prazer, Fernanda. Você acompanhou a divulgação desse relatório, né? Quais iniciativas eles acompanharam aqui no Brasil? Eles acompanharam 3 iniciativas. Foi o Programa de Braços Abertos, aqui de São Paulo, o Programa Atitude, que é de Recife, e uma experiência da rede, da ONG Redes da Maré, que atua na favela da Maré, no Rio de Janeiro. E aí essas 3 iniciativas, elas seguem a mesma linha, mais ou menos? Como que é? Essas 3 iniciativas, elas foram propostas de priorizar o cuidado na atenção às pessoas com uso problemático de crack e outras drogas, e menos uma intervenção mais bélica ou de encarceradora. E aí a que conclusão eles chegaram? Eles pensaram que essas experiências elas têm diferenças entre si, porque elas respeitam também os contextos nos quais elas estão inseridas, mas o relatório pensa em 7 possíveis caminhos a serem respeitados na garantia de direitos. Para desenvolver política de drogas. Então, eles não pegam esses programas como modelos, mas pensam em 7 pontos de partida para a construção de uma política de drogas. E que pontos seriam esses, Natália? O de maior destaque e surpresa é a exigência de não abstinência para que as pessoas aceitem o tratamento, porque se essas pessoas estão fazendo uso problemático de drogas, é porque elas têm dificuldade, de fato, de conseguir deixar esse uso abusivo ou substituir os hábitos. Um outro ponto é a garantia de moradia e outros direitos, então a inserção em redes de saúde, assistência social. Tem um outro ponto que é a geração de renda, porque aí esses sujeitos começam a se inserir socialmente, né, a partir de outras relações, porque eles estão com esses laços muito vulnerabilizados. Tem também a procura da família para fortalecer vínculos que muitas vezes são muito fragilizados desde, às vezes, da infância. E eu esqueci os outros 3, enfim. Mas aí com esses pontos a ideia é retirar a droga deles aos poucos. Como que seria a retirada dessa droga deles? A ideia é fortalecer a autonomia desses sujeitos, para que eles possam ir fazendo escolhas sobre a própria vida. Independente de usar ou não, é isso? Isso, porque esses sujeitos eles são mais do que só usuários de droga, mas o que acontece é que muitos têm características com muitas altas vulnerabilidades, então baixa escolaridade, sem renda, já estão na rua há muito tempo, ou com vínculos sociais familiares muito esgarçados. Então isso vai vulnerabilizando esses sujeitos e aí a ideia do programa é ir fortalecendo esses laços sociais e criando outras opções para que eles mesmos possam fazer as suas escolhas, diminuir o uso de substâncias ou eventualmente até parar mesmo de usar as substâncias que mais prejudicam. E aí, Natália, nesse sentido, São Paulo está indo bem no que diz respeito à Cracolândia especificamente? São Paulo teve uma experiência breve, né, porque a gente vem de quase 30 anos de políticas que vão na mesma toada naquele território, que são de internação, exigir uma abstinência ou, às vezes, acionar a força policial para tentar dispersar aquele fluxo de usuários. São Paulo teve uma... E aí que não é o caminho que eles abordam, né? Que não seria esse o caminho. Isso. Nos últimos 4 anos, São Paulo teve uma breve experiência de respiro diante desses 27 anos. Com o programa de braços abertos. Com o programa de braços abertos, que foi tentar algumas outras experiências e algumas abordagens que não tinham sido feitas no território até então, por compreender que as outras anteriores elas eram ineficazes. E aí São Paulo teve uma pequena amostra, né? Assim, é claro que a gente tem em população em situação de rua 20 mil pessoas e o programa atendeu uma média de 500. Então São Paulo ele produziu acho que boas experiências para a gente pensar outras abordagens. Mas claro que o programa precisa ser ampliado, precisa ter muito mais recursos e etc. O que você acha que deve mudar, então, no tratamento específico lá na Cracolândia? Eu acho que o programa deveria ter muito mais investimento, inclusive ter muito mais vagas para que as pessoas possam se inserir no programa.
O programa também começou a pensar hotéis sociais fora do território da Cracolândia, porque vários usuários apresentaram que tinham dificuldades de ficar ali no território e diminuir o uso. Então, acho que isso deve ser ampliado. A constante supervisão e apoio aos trabalhadores, porque os trabalhadores ficam bastante angustiados em trabalhar diante de tanta miséria ali no território. E acho que pode ser um tipo de prática ampliado para toda a cidade, na maneira como a gente olha a questão de política de drogas. Agora, o que esperar dessa nova abordagem aí proposta pelo prefeito João Dória, que vai dar lugar ao programa Redenção, vai tirar o Braços Abertos para dar lugar ao programa Redenção, retirar os usuários de droga de lá da Cracolândia. O que se espera dessa medida? Sim. A gente, enquanto sociedade civil, né, que participa do Conselho da Cidade, a gente esperava que as políticas de drogas elas fossem sempre sendo continuadas. Esse é o desejo de quem está todo dia construindo política pública de maneira séria. Então, acho que olhar as boas experiências de Braços Abertos e pensar em como ir melhorando. Isso não aconteceu até o momento. O prefeito ele nem tem conversado com o Conselho, ele criou um outro grupo com convidados especiais e os secretários da gestão. E as notícias que a gente tem do Redenção, elas não são oficiais, elas são sempre pela mídia. A notícia oficial que a gente tem, que está no site da prefeitura, é que o programa ele mudou o foco do cuidado, ele tem uma prioridade no combate ao tráfico ali no território. Então, a gente espera que vai ter uma maior presença da polícia e, consequentemente, um aumento da violência contra esses usuários. E a gente também está com uma perspectiva de que vai ter uma maior criminalização, porque o programa está mudando a ótica de ter uma alta exigência para os usuários. Então, que esses usuários ou parem de usar droga ou que eles sejam internados em comunidades terapêuticas. Ou seja, voltar a ser o que era, você acha? Que ele pode voltar a ser o que era antes do programa de Braços Abertos? É muito possível que volte a ser o que era e até que a gente tenha ações muito desencontradas e desastradas, como a gente já teve, por exemplo, na Operação Sufoco, que só serviu para levar um monte de polícia para o território, prendeu um monte de gente foi violada, depois a Cracolândia retornou e a gente teve um monte de gasto com dinheiro público de uma maneira ineficiente. E aí, qual a expectativa do Conselho no sentido de conversar com o governo com relação a isso? Vocês têm tentado conversar? Como é que está esse diálogo? O Conselho ele tem no próprio site da Prefeitura as reuniões dele que são marcadas, toda primeira terça-feira do mês, mas ainda assim o prefeito não procurou o Conselho, os gestores que vão, eles não estão respondendo pelo plano. Então, a gente oficiou na semana passada tanto a Secretaria de Governo quanto as outras secretarias que têm assento no Conselho, convidando as pessoas a ir para o Conselho e pedindo para participar das discussões sobre o programa Redenção. Até o momento, o Conselho não foi chamado oficialmente nem extraoficialmente. Então, a gente tem tentado construir com os veículos de comunicação um pouco desse diálogo, porque o prefeito, até agora, parece desprezar um dos espaços da cidade que existem para pensar as políticas sobre drogas. Natália, obrigada, viu, pela entrevista. Boa tarde para você. Nada, boa tarde, obrigada.